O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite em prisão domiciliar. As equipes da Polícia Federal que cumpriram a ordem de prisão domiciliar chegaram ao condomínio no fim da tarde. Os policiais estavam monitorando a localização de Bolsonaro pela tornozeleira eletrônica. E assim que ele chegou em casa, os policiais o abordaram. Ao ser informado pelos agentes sobre o mandado, Bolsonaro inicialmente não quis assinar o documento. Pediu que eles esperassem a chegada dos advogados. Mas depois de uma conversa com os policiais, decidiu assinar. Não houve busca na casa, mas o celular que estava com o ex-presidente foi apreendido e encaminhado para a perícia. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Bolsonaro utilizou redes sociais reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. E que, agindo ilegalmente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. A fala foi reproduzida em perfis de parentes e principais aliados. Para Moraes, o material pré-fabricado era para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segundo a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes destacou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. O ministro disse que o Supremo foi desrespeitado e que o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio, via divulgação de suas imagens nas redes sociais, em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com claro intuito de obstrução da justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. O ex-presidente Jair Bolsonaro só pode receber visita de seus advogados e de pessoas autorizadas pelo STF. Ele também está proibido de usar celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Bolsonaro também está proibido de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras e usar as redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a primeira noite da prisão domiciliar em um condomínio numa área nobre aqui de Brasília, que fica a aproximadamente 20 minutos da esplanada dos ministérios. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que afirmou que o ex-presidente descumpriu reiteradas decisões judiciais.
A medida foi tomada depois que, no último domingo, uma ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro para o filho dele, senador Flávio Bolsonaro, foi retransmitida nas redes sociais do próprio filho e também de aliados políticos. Jair Bolsonaro já estava proibido de conversar com outros réus e de se aproximar de embaixadas. Agora, ele também está proibido de usar o celular e só pode receber visitas com autorização. As visitas que forem autorizadas deverão comparecer ao local e não poderão utilizar o aparelho celular. A defesa afirmou ontem que Jair Bolsonaro não violou as regras e que deve recorrer da decisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que Jair Bolsonaro utilizou redes sociais, reiterando as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa e em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas pela Suprema Corte. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que o telefonema com seu filho, Flávio Bolsonaro, foi publicado numa plataforma. Bolsonaro gravou um vídeo em casa, sem esconder a tornozeleira eletrônica. Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. A fala foi amplamente reproduzida em perfis de parentes e principais aliados. Para Moraes, o material pré-fabricado era para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O ministro disse que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, segue a decisão, o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal, Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes destacou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. O ministro disse que o Supremo foi desrespeitado e que o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações